Saudações, irmãos. Vamos hoje continuar a leitura da nossa obra Voltei, de autoria do irmão Jacó, escrita pela psicografia do Chico Xavier. Então, nós tínhamos parado no último encontro, no momento em que o espírito, junto com sua filha Marta, havia se reunido a outros desencarnados na praia e esperava o momento adequado para seguirem para algum destino que ele até então desconhecia. E o último parágrafo foi justamente uma dúvida que surgiu a ele, porque Bezerra falou na irradiação luminosa e se referiu que essa irradiação luminosa que havia naquela professora que estava no grupo lhe dava condição de garantia ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Então ele ficou fixado nisso e ele pretendia fazer perguntas a respeito disso, mas Marta pediu que ele deixasse as perguntas para depois. Então, agora vamos iniciar no subtítulo A Partida. Vamos ver o que acontece em seguida. Em breves minutos, encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços lado a lado. Então, cada um se posicionou num lado do espírito, certamente para sustentá-lo na viagem. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados um a um por amigos espirituais, acreditando eu que estes, os amigos espirituais, constituíam 2/3 de nossa expedição. Ou seja, havia muito mais gente ali em condições de fazer a viagem e preparados para ajudar o grupo todo. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental. Por quê? Após sentida a oração do supervisor, que era o Bezerra de Menezes, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se de alguma sorte ao dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim de modo inequívoco o impulso determinante do orientador que ia à frente. Então ele se sentia levado, conduzido por uma força que ele percebia emanava do guia espiritual que ia à frente desse grupo todo, se responsabilizando pela condução do grupo todo. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar etéreo. Bem bonita esta frase, né? Como peixes humanos subindo no mar constituído do ar. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredos, rios e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Ele olhava e ele achou que ele veria o mar, as coisas afastando-se, né?
veria todas essas coisas, mas havia uma escuridão indevassável. E ele achou aquela escuridão assustadora. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que, de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Então, ele via só uma escuridão, mas de mais alto ele veria que aquilo rodeava o planeta. E explicação interessante, que aquela escuridão toda era o resultado dos pensamentos inferiores dos seres humanos, né? do plano material dos humanos e também dos desencarnados que trabalham na inferioridade, que emitem também seus pensamentos. Quando perguntei se aconteceria o mesmo caso partíssemos durante o dia, informou não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Imagina, um movimento de respiração do planeta. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. Vejam que interessante. Então o mundo gira, ele é uma esfera. Durante o dia, iluminado pelo Sol, este lado que está iluminado, o Sol vai destruindo parte dessas criações inferiores e vai fazendo o seu trabalho também quanto às demais finalidades da sua existência, né? Germinando, os vegetais, aquecendo, enfim, tudo que é inerente à sua qualidade de astro que nos aquece, que nos possibilita a vida no planeta. Então, esse lado iluminado, o outro lado está escuro. Então, no outro lado, são expelidas essas criações, que mais tarde, quando voltar-se em direção ao Sol, o Sol outra vez vai incidir e vai trabalhar nessas criações. Acredito que não consiga destruir tudo, mas grande parte com certeza. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Por quê? Porque no campo não tem tanta gente e sobre o mar não tem praticamente ninguém, mas na cidade há muito mais pessoas. Então, essa substância deve ser muito mais volumosa sobre as cidades. Quanto maior, mais substância escura. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. São tantas coisas que nós ainda desconhecemos, não é? E ele dá aqui pequenas pinceladas, pequenas explicações que certamente mais tarde serão aprofundadas. Recordei as páginas de André Luiz narrando a vida além túmulo
e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer as minhas impressões de abatimento. Mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, à face da expectativa inquietante naquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Então, era uma hora difícil, não iria acontecer de maneira tranquila. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Aqui damos início ao capítulo 7, incidente em viagem. Então aqui já noticia que aconteceu um incidente nessa viagem. E ele inicia dizendo que se nós soubéssemos a extensão da vida além da morte do corpo, nós teríamos outra conduta na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passam de grande assembleia de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensinamento. Reporto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. Ou seja, quando as pessoas adotam aquela crença religiosa, mas da boca para fora. Quando a pessoa se diz de uma determinada religião, mas não pratica aquilo que ali é ensinado. Tantos entre nós somos assim, né? Tantos que dizem uma coisa e fazem outra diferente. Então, ele se refere com vigor a essas pessoas que não modificam a sua maneira de ser, não obstante os ensinamentos religiosos a que se afeiçoam. Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte, e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Então, quantos de nós falamos e doutrinamos e usamos da tribuna, pregamos a palavra de Jesus, sabemos decor as passagens do Novo Testamento e nos portamos de maneira contraditória a esses ensinamentos, a essas coisas que nos chegam da espiritualidade superior. É isso que ele fala, né? Se nós pudéssemos falar menos e fazer mais, como seriam mais tranquilas essas ocorrências no mundo espiritual. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Então, isso que ele está falando aqui, ele já sabia, com certeza ele já sabia, como todos nós sabemos. Mas até que ponto nós exercitamos isso? Até que ponto nós levamos a sério essas informações recebidas do mundo espiritual? Claro que é difícil.
É difícil modificarmos hábitos, é muito difícil essa transformação, mas ela é necessária. E isso ele está aqui nos dizendo com todas as letras, é muito necessário. Atravessando sombria região. Seguíamos sem novidades e pouco a pouco adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Então, ele não se sentia subindo. E ele compara o fato de o homem não perceber, no lugar onde está, que a Terra é redonda. Se ele caminhar indefinidamente, parecerá para o homem, como no passado se achava que a Terra era chata, porque ele vai e a Terra está sempre ali. Então, ele faz essa comparação, ele não tinha a sensação de estar subindo. Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Então, eles estavam percorrendo como que uma estrada, e ele via que havia vida e movimento nas laterais. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos, de quando em quando. Formas monstruosas de espaço a espaço surgiam visíveis ao nosso olhar e, pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. Então, a impressão que ele tinha era de estar num lugar onde haviam vulcões com erupções em diversos pontos. O que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto além das margens. Não estou autorizado a descrever o que vi nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Então, aquelas figuras mitológicas, metade homem, metade cavalo, figuras completamente diferentes, né? Ele não está autorizado a dizer. Por quê? Porque a espiritualidade superior tem um cuidado muito grande com aquilo que nos é relatado, porque somos seres com poderes criadores também, como filhos de Deus. Então, no momento em que nos descrevem alguma coisa assustadora, desagradável, imediatamente nós imaginamos. E ao imaginar, podemos criar formas pensamento. E essas formas pensamento de vida temporária, de existência temporária, terminam nos perturbando a nossa existência aqui na Terra. Então, eles têm, mesmo André Luiz já referia que não podia descrever muitas coisas perturbadoras em respeito ao pensamento dos humanos, que, como nós vimos, já é bem escuro sem essas descrições. Registrando o temor que se apossara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada
emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados formas perturbadas, quando não horripilantes. Então, veja bem, formas emitidas pelo pensamento do encarnado de permeio, quer dizer, juntamente, ao mesmo tempo, ou no mesmo plano, que formas emitidas pelos seres desencarnados, e que são formas perturbadas e horripilantes muitas vezes, de vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixadas do corpo, encarnadas ou desencarnadas, denunciavam-se no íntimo através de comportamento quase racional. Então, os sentimentos avassaladores, perturbadores, inquietantes que nós acalentamos, criam formas, pensamento que vamos libertar e que vão nos perturbar e perturbar todo o entorno. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muita vez ferozes. Claro, de um pensamento de ira, de violência, de desespero. Que tipo de forma pensamento isso pode resultar? Que tipo de criação isso pode resultar? Naturalmente, uma criação perturbada e horripilante. Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de Império dos Dragões do Mal. Rememorei a leitura de páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte, e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Então, estavam no umbral. E no umbral, como temos já ideias pelo relato de André Luiz e outros relatos também, existe toda uma população perturbada e perturbadora. Então é lá que eles estavam. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Então, normalmente nossas criações, nossos pensamentos não são superiores. Os homens por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza. Todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Aqui, o mentor fala das aparências. Nós sabemos que as aparências, como diz o ditado, enganam. Então, uma pessoa bem posta na sociedade, bem vestida, aceita, muitas vezes incensada por todos, né? Senhor fulano, doutor, senhora, doutora, enfim, muitas vezes aparentam uma respeitabilidade que estão longe de ter. No fundo, possuem qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Então, a aparência na espiritualidade, ela não diz nada, né?
estar bem vestido, estar mal vestido, isso aí não quer dizer nada, porque o espírito não consegue esconder quem realmente é. Aqui sim, lá jamais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira, e daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas a modo do lobo, que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendendo, no entanto, que as atenções dele se dividiam entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofreei o desejo de perguntar. Então, irmãos, estamos ainda em viagem rumo a um destino que o irmão Jacó ainda desconhece, mas guiado pelos benfeitores, vai confiante junto com sua filha, observando todas essas novidades e muitas vezes sobressaltando com elas. Paramos por aqui, porque o nosso tempo já se esgotou e estamos na página 76 da minha obra aqui. Voltaremos na próxima oportunidade com a nova advertência. Vamos então encerrar hoje. Eu desejo a todos muita paz, muita harmonia e que Jesus nos ampare e proteja sempre.